E aí, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do podcast Arte de Tocar. E hoje estamos aqui com um guitarrista e um excelente músico do estado de Goiás, Piero. Muito obrigado, Piero, por ter aceitado esse convite, por vir pro programa, pro podcast Arte de Tocar. Estamos muito felizes por ter sua presença aqui. Eu também estou muito feliz, eu também agradecido pelo convite, né, Obrigado. de estar aqui na Arte de Tocar. E é bom estar contigo, né? É. Eu conheço desde pequeno, então Uhum. é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Então, para iniciar o podcast, eu queria perguntar para você como foi sua carreira, como você chegou, como você aprendeu a tocar guitarra, suas primeiras oportunidades em banda, suas primeiras oportunidades em shows grandes, como foi? Eu comecei a tocar porque eu ouvia muita música em casa, com a minha família, com meu pai, né? Meu pai, apesar de ser goiano, ele não tinha muitas raízes sertanejas, então lá em casa a gente ouvia muita música da época da juventude dele, que era dos anos 60 ali, Jovem Guarda, música internacional, né? Meu pai era um cara que gostava muito de música em geral, e tínhamos muitos discos em casa. Então, ali eu comecei a me interessar muito por escutar música de qualidade, música boa. E um dia, eu não sei como, caiu um violão perto de mim. Assim, eu acho que o violão caiu do meu colo, não sei como, né? E ali eu comecei a fazer os primeiros acordes e meio que vendo outras pessoas tocando, ali com uns 8, 9 anos de idade, mais ou menos. E antigamente não tinha internet, né? A gente não tinha as facilidades que nós temos hoje. Eu consegui uma revistinha. Antigamente tinha uma revistinha que ensinava ali os acordes e as músicas, né? As cifras. E essa revistinha tinha algumas músicas do Roberto Carlos. E aí foi onde eu comecei a aprender praticamente sozinho, né? A tocar. Então meu início foi assim. Com meio que autodidata, né? Todo músico, pô, fala que começa na igreja, né? Todo Sim. músico, seu primeiro passo pra sua carreira musical sempre é na igreja. A sua foi a mesma, né? Você começou na igreja ou já tinha aprendido bem, depois tocou algumas? Sim, minha família sempre foi uma família católica, cristã católica, né? E meus pais levavam a gente na missa todo domingo. E quando eu já tava tocando algumas notinhas, ouvi um aviso na missa dizendo que precisavam de músicos, né, para tocar na missa. Né? E eu me ofereci mesmo ainda um pouco receoso, muito no início, né? Eu tinha 10 anos, mas mesmo assim eu me ofereci, e aí eu comecei a tocar na missa lá na minha comunidade, com 10 anos de idade. As da missa, você começou a evoluir mais, né? Ou você sempre tocava sozinho ou tinha a sua bandinha lá que tinha criado? O ministério que fala, né? Sim, não, nessa época era só. Eu comecei a tocar com outro rapaz que tocava violão, ele foi me ensinando algumas coisas, né? Mas aí a gente assumiu a missa sozinho depois, né? Foi só eu, mas a minha irmã que cantava comigo, né? Mas aí a gente vai tocando com outras pessoas, né? Vai substituindo alguém, vai aprendendo. E aí a gente foi seguindo. Eu fui seguindo o caminho, né? E até hoje. Até hoje. Mas foi assim. Com o Ministério de Música demorou mais um pouquinho, né? Porque já na adolescência, na adolescência eu comecei a participar de Ministérios de Música depois que eu já era músico profissional. Eu comecei a tocar profissionalmente com 12 anos. Nossa, né? Com 12 anos eu entrei numa banda chamada Banda Voo Livre. Era uma banda de baile com 12 anos. E ao paralelo a isso, da igreja surgiu a oportunidade de entrar no Ministério de Música chamado Água Viva. Água Viva, né? Lá da nossa paróquia, que é lá na Santa Inácia de Loyola, Conjunto Riviera. E eu entrei nesse ministério nessa mesma época. Com 12 anos. Novo, hein? Novo, menino demais. novo. E em falar em novos jovens de atualmente. Você sabe que a gente não tá muito em questão de música, tá fraco, né? Música boa, tá fraco. Mas em questão de uma dica que você dá pra um jovem que quer, vamos supor, tocar um violão, uma guitarra, tem que ter muita persistência. Uma dica pra esses jovens de hoje em dia que querem ser músicos. Bem, eu acho que a dica ela vai um pouco além da música. A música ela acaba que é consequência de um estilo de vida, né?
E também, não só consequência, mas também faz parte da vida, né? Eu acho que o jovem de hoje tem que valorizar coisas como a leitura, ler bastante, coisas interessantes, coisas de qualidade. Não ficar tanto vidrado em jogos de internet. Também, as pessoas se divertem tudo, mas eu creio que o conhecimento é muito importante, né? A leitura de quadrinhos que seja, né? E ouvir música de qualidade, ouvir coisa que você... coisa que vai te acrescentar, né? Hoje a música, ela não é mais uma matéria sólida de entretenimento. Ela é o acompanhamento de outra coisa. Vou citar um exemplo. Hoje não se para escutar música. A música, ela está rolando enquanto você está fazendo alguma coisa. Então não se para mais para escutar. Então, por exemplo, as pessoas gostam das ocasiões em que a música está sendo trilha sonora, né? E isso não tem nenhum demérito, isso também funciona, mas isso faz com que o gosto das pessoas, né? Aquele sentimento de apuração, eu não sei dizer como, mas como dizer, mas isso faz com que se interesse menos, as pessoas se interessem menos por música. Então, a dica que eu dou é: ouçam música, sentem, fechem os olhos, coloquem no fone de ouvido se for incomodar alguém, ouça as músicas, né? De todos os tempos, antigamente, as músicas de agora. Selecione bem o que você escuta, porque isso te define em muitas áreas da vida. Aquilo que você escuta pode te ajudar bastante. Te ajudar ou não tanto, né? Dependendo do que você escuta. Em falar em inspiração, todo mundo tem a inspiração de ter músicos ou bandas também do estilo musical que você gosta, que deu inspiração para você ter evoluído, escutado. Qual foi a sua maior inspiração que você fala: esse cara ou essa banda sempre me deu uma motivação para continuar sendo músico? Sim, eu sou nasci em 82, né? Tô com 43 anos, então a minha infância e a minha adolescência toda foi escutando o que tava no rádio. Era que tocava na rádio, era que tocavam nas novelas, porque, igual eu falei, uma época que sem internet você tinha televisão, você tinha um rádio para poder escutar música, né? E o que estava muito presente nessa época era as bandas que eu escutava, né? Entre elas, a que eu acho a melhor banda para mim do mundo, sem dúvida, que é o Roupa Nova. É a maior inspiração que eu tenho desde pequeno, a banda que eu mais gosto, que eu mais gostei, e tem outras também, né? Internacional, eu gosto muito do Toto, do Phil Collins, Eric Clapton, Beatles. Isso tudo é referência para o músico, né? Para quem gosta de música e para quem quer ser músico. São bandas que a gente ouve bastante. Eu ouço muito country music, né? A primeira banda que eu toquei profissionalmente era uma banda de country, né? Antigamente tinha aquele Pirâmide Cowboy, era uma casa de show que tinha aqui em Goiânia, que era uma temática country, né? E eu fazia parte dessa banda. Com 13 anos eu fazia parte dessa banda. Muito novo, hein? Muito novo. Então, assim, eu ouço muito country americano. Então, tudo isso é referência pro som que eu consigo, que eu gosto de fazer hoje, né? Falando de um assunto um pouco triste. Muita gente, sem ser músico, tem uma dificuldade, né? Você pensa em desistir, às vezes o músico não tem uma persistência. Pra você já pensou em desistir alguma vez? Isso não é pra mim. Sim, a minha vida tem umas histórias bem interessantes nesse sentido, porque eu com 16 anos eu passei no vestibular para medicina, né, na Universidade Federal, e eu já era músico. E para mim foi uma luta muito grande, porque seria uma carreira. A gente sabe que uma pessoa formada em medicina, um médico, hoje na sociedade ele é considerado praticamente o topo, né? É uma classe bem, né? Muito. E eu gostava tanto de música, que eu cheguei pro meu pai e falei pra ele: pai, eu não consigo fazer. Eu preciso tocar, eu tinha shows marcados, eu precisava ser, né? Meu pai falou pra mim, falou assim: eu não vou fazer isso com você, né? Eu não vou deixar você não fazer o que você gosta, né? Seu pai te motivou, né? Meu pai sempre motivou muito. Meu pai me deu o primeiro violão, minha primeira guitarra. Ele queria que eu fosse músico, né? E a ponto dele permitir que eu, com 16 anos, escolhesse
a música ao invés do curso de medicina. Né, e assim foi. Eu gosto tanto de música, eu ouvia 24 horas por dia. Eu sempre tive muita dificuldade de dormir, né? Então eu passava madrugada ouvindo, tirando música, tocando junto, vendo clipe. Então, assim, de ser música, eu nunca desisti. Nunca desisti. Não, nunca desisti. Agora, quando você passa por situações na questão profissional que te desmotivam um pouco, né? Te passa por essas situações, porque envolve comercial, né? A parte comercial, parte financeira. Fica um pouco difícil, a gente tem que, às vezes a gente pensa em conciliar a música com alguma outra coisa, né? Mas desistir, não, nunca passou. Dificuldades tem. Dificuldades todo músico tem, né? Tem bastante, mas a persistência te leva sempre para um lugar em que você consegue achar sua paz. Também falando da motivação que você falou, né? Que seu pai sempre te motivou, isso é muito bom. Motivação com música é muito bom. Meu pai, minha mãe também, eu nunca tive dificuldade em casa, não tive nenhum empecilho pra ser músico. Nem. Então, a pergunta final, assim, pra falar. Você pretende algum futuro pela frente? Ou produzir alguma música, produzir algum clipe? Ou você dá aula, que você também dá aula, né? Sim, sou professor. Você tem algum futuro grande, assim, ou algum projeto que você está planejando que você quer fazer no futuro, ou não? Sim, a gente... eu imagino que quando a gente começar a não ter mais uma visão no futuro, é porque alguma coisa tá errada, né? A gente sempre quer melhorar e tudo. Sim, eu tenho vários projetos que correm paralelos, né? Eu tenho ministérios que eu toco na igreja, eu toco junto com o Heleno Brentano, né? Eu sou músico dele, você inclusive... Não sei se você entrevistou ele, né? Entrevistei. O Heleno. Eu tenho um projeto de tributo à Roupa Nova que chama Roupa Nossa, né? Que a gente, não sabia isso. A gente tem uma... A gente não faz cover, a gente tocamos versões do Roupa Nova. Só que muda um pouco isso. A gente tenta conservar a essência ali, mas é bem legal também. Então, assim, eu tenho uma carreira solo, digamos assim, né? Bem pretensioso falar carreira solo, mas eu faço meus projetos sozinho, eu faço voz e violão em alguns lugares, né? Então, a gente sempre tá trabalhando para poder ter alguma coisa nova e não ficar muito estagnado, né? Então, temos sim. Primeiramente, quero agradecer por você ter vindo no podcast Arte de Tocar. Te conheço há muito tempo, eu sei que você é um excelente músico. Muito obrigado. Obrigado. Por ter vindo. E agora a gente vai ficar com algumas músicas do Roupa Nova, inclusive, para vocês escutarem. Agora fique com Piero. Obrigado, gente. Chato. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história, chegou a ter medo do futuro e da solidão que minha porta bate. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você. Procuro refúgio dessa sombra, em sonho vejo esse passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você.
morrer de saudade. Não, não vai embora não. Vou morrer de saudade. Vou morrer de saudade. Vou morrer de saudade. Vou morrer de saudade. Desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros, dona desses animais, dona dos seus ideais. Pelas ruas onde andas, onde mandas, todos nós somos sempre mensageiros esperando tua voz. Teus desejos uma ordem, nada é nunca, nunca é não, porque tens essa certeza dentro do teu coração. Tan, 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 batem na porta, não precisa ver quem é pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher. Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona. Dona desses traiçoeiros, sempre verdadeiros. Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar, não há vento ou tempestade que te impeçam de voar. Entre a cobra e o passarinho, entre a pomba e o gavião, o teu ódio, o teu carinho nos carregam pela mão. É a moça da cantiga, a mulher da criação, umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição. O poder que nos levanta é a força que nos faz cair. Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz dona? Dona, boa, toca aí. Massa.